escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Senhor, obrigado por mais esse dia de vida. Que a Tua palavra, Pai, possa ser eficaz no coração de cada um e transformadora, Senhor. Assim como foi no meu coração ao preparar esta aula para os meus irmãos em Cristo Jesus. Que esta palavra não seja como a onda do mar, leve e agitada, Pai, mas que ela possa ter profundidade no coração e na vida de cada um, transformando para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por termos a oportunidade de estudar com liberdade aquilo que o Senhor nos deixou para o nosso conhecimento, para a nossa sabedoria, Senhor, para nosso dia a dia, para podermos viver, Senhor, segundo o Teu coração e a Tua vontade. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço e peço a bênção do Senhor. Amém. Começando então a nossa revista Expressão, tema Evangelho e Poder, Carta aos Romanos e a Soberania de Deus na Salvação. Nós vamos ver que o livro de Romanos é onde está baseada a teologia da Igreja Presbiteriana. Se você lê o livro de Romanos, através dele, ele é a explicação do que nós seguimos dentro da Igreja Presbiteriana. Em Romanos 3, 21 a 31, ele traz o resumo do livro de Romanos. Não é à toa que Lutero, no capítulo 1 de Romanos, versículo 17, foi o que tocou profundamente o coração na época que ele estava vivendo, onde diz que o justo viverá pela fé. Entendendo aí o que estava acontecendo quando foi escrito o livro de Romanos. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava em Corinto, ali região mais abaixo ali da Grécia. Ele direcionou a carta para Roma, lá para a igreja de Roma, né, para os romanos, só que Paulo ainda não havia ido, não conhecia a igreja de lá, mas ele já tinha informações, estava vendo o que estava acontecendo e sabia o que estava acontecendo na época, e por isso ele direciona essa carta para o povo, para a igreja de Roma. Ele estava na sua terceira viagem missionária, indo para Jerusalém, para levar seus dízimos, ofertas que ele havia se comprometido, para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade naquela época, devido a os irmãos terem sido expulsos das suas terras que estavam vivendo e os judeus terem retornado para Jerusalém. Então acabaram chegando sem nada. Então essa era uma das motivações de Paulo estar indo para Jerusalém. E depois de Jerusalém, resumidamente aqui falando, Paulo acaba sendo direcionado para Roma. E aí ele vai ter o primeiro contato com a igreja de Roma. Então aí nós temos uma parte do contexto histórico para vocês entenderem. A essência da carta do livro de Romanos é: o justo viverá pela fé, na cruz de Jesus, e não no mérito do comportamento da lei. Faço bem, eu mereço, porque eu sou uma pessoa boa. Não. O que é essa fé? A fé é você acreditar no sacrifício de Jesus na cruz por nós. E é o que faz brotar no coração a obediência à lei. Por isso que a palavra de Deus liberta. Você não faz as coisas por obrigação. Você tem prazer na lei do Senhor. Você medita nela dia e noite, porque é prazer para você obedecer e não uma sobrecarga nas suas costas. Virei cristão, agora eu não posso fazer isso, não posso. Não, você é livre. Irmão, se você ainda não se sente livre com relação à obediência à palavra de Deus, por livre e espontânea vontade,
tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus diz que ela nos liberta. O problema que estava passando a igreja naquela época, Paulo, além de ter a informação da igreja de Roma, também avalia que o judeu ele aceitava o Antigo Testamento, mas não aceitava a Jesus Cristo. Não era geral, tá, pessoal? Era uma parte dos judeus que não aceitava. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver o que estava acontecendo nessas viagens missionárias de Paulo. Tanto que se as igrejas não tivessem determinados problemas, Paulo não teria escrito as cartas às igrejas, né? Não no sentido de elogiar, mas de apontar aonde precisava ser mudado aquilo naquela igreja. E aí nós temos a linha dos judeus, que aceitam o Antigo Testamento, e a linha do gentil, que são os novos convertidos, que aceitam Jesus Cristo como Salvador, mas não aceitam o Antigo Testamento. Então nós teríamos religiões diferentes se não fosse reformulado o judaísmo. Ainda dentro da problemática, nós temos o judeu que obedecia, por isso ele era aceito, né? E o cristão? Eu sou aceito, ele é o gentil, puxa, fui aceito, então eu obedeço. Tinha uma briga entre eles nessa questão. Então Paulo foi o primeiro homem a lutar por reconciliação racial de raças. Então, se você quiser saber, alguém falar assim, quem foi o homem que defendeu a questão de raças no mundo? O primeiro homem foi Paulo, essa questão judeu e cristão. Quais eram os perigos da época? Porque muitos cristãos esquecem da graça. E aí eles passam a viver de mérito. Aí é que nasce o legalismo na igreja. Esse perigo não era só naquela época, nós vivemos o hoje. Puxa, eu estou sobre a graça de Deus, eu aceitei Jesus como Salvador, né? Então, assim, olha, eu faço isso, não sei o quê. E aí o carinha lá pecou. Ah, porque você pecou, você desobedeceu a lei, né? E nós temos um segundo problema. Vive na graça, na libertinagem. Tô salvo, então posso fazer o que eu quiser, né? Tudo eu posso. Isso chama-se um antinomismo. É onde eu não preciso da lei porque já estou salvo. E na verdade eu preciso da lei, eu preciso da graça. Eu preciso da graça, logo eu preciso da lei. Igreja, ser cristão e moralidade. A pergunta que eu faço para vocês, a igreja traz desconforto, né? Ela faz eu adaptar o meu mundo ao mundo dela. E aí, isso te afasta dela, né? Você tem vergonha de igreja, você tem vergonha tem medo de se entregar realmente à igreja, né? Qual é o tipo de desconforto que faz com que você se afaste da igreja? Pessoas, a forma, o que te impede, né, de fazer parte dessa membresia do corpo de Cristo. Paulo se tornou o que mais odiava, cristão. Você hoje se tornou o que você odiava? Ou está se tornando, né? Aquilo que você olhava para as pessoas, julgava? E a moralidade é o problema quando se acha um Deus. Eu não preciso de Deus, é a minha autonomia de Deus. Aí nós entramos na questão da moralidade. Nesse estudo que vamos estar fazendo da lição 2, né, da revista, que vai tratar da ira de Deus. Lendo então, peço que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, do versículo 18 a 32. O título é A Ira de Deus, tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles,
porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrários à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Na revista, ela vai trabalhar tópicos, que vai falar que Deus tem revelado sua ira, Deus existe, todos sabem disso, porque Deus se revela e Deus fala que os homens são indesculpáveis. Depois vai abordar o tópico que nós fomos abandonados pela degradação do homem, onde estão cheios de iniquidade e merecedores da condenação. Em Romanos, qual é a rejeição de Paulo? Que o homem é naturalmente bom, a falta de conhecimento, o homem tem apenas necessidades imediatas, evangelização que não trata do núcleo do problema humano. São os 4 pontos de rejeição de Paulo que ele vai comentar nesse texto de Romanos. Existem 4 estágios do mundo gentil, que vai falar nesse texto de Romanos 1, 18 até o 32. No primeiro estágio, ele vai tratar do conceito sobre inteligência, a inteligência do gentil. No segundo, sobre ignorância. No terceiro estágio, sobre imoralidade. No quarto estágio, sobre impenitência. Se você quiser, pausa o vídeo e você pode verificar esses 4 estágios lendo pausadamente de acordo com o versículo aí, o conceito que lhe é dado. Mas olha como Deus é maravilhoso, né? Quando a gente aborda o assunto, Deus não é indiferente ao pecado, porque ele afronta a sua santidade. Então, a ira de Deus é uma expressão do seu amor. Como assim, Tanise? Deus está irado e está expressando amor nisso?
Deus ama tanto você que se Deus não tivesse ira, ele não se expressaria em amor dando seu filho para morrer em nosso lugar. A causa da ira de Deus é a impiedade e a perversão humana. E aí eu coloquei para vocês duas figuras, né? Do lado esquerdo, o Getsemane, né, onde Jesus chega a suar sangue, né, na angústia do Getsemane, Jesus não tirou a sua vida. Quantas vezes, em alguns momentos, algumas pessoas, ou até você mesmo, teve vontade de tirar a sua vida no momento de angústia, de tristeza, ou de uma depressão, ou qualquer coisa que fosse, ou pela morte de alguém, qualquer motivação. Quantas vezes? E Jesus teve uma angústia muito, mas muito maior do que qualquer outra pessoa, incomparavelmente maior. E ele não tira a sua vida. E no Gólgota, a imagem logo ao lado, no sacrifício do Gólgota, ele entregou aquele momento de angústia. E esse momento, isso tudo que Cristo passa por nós, é uma expressão do amor de Deus por nós, porque não precisava acontecer isso se o Senhor não quisesse. Mas ele nos ama tanto que permitiu tudo isso por amor a nós. E ele está virado pelo nosso pecado, né? E Deus continua na sua ira, nós vamos ver mais à frente, que nos deixa viver a consequência daquilo que nós aceitamos, que nós permitimos dentro da nossa vida, do nosso coração. Aí, abordando o assunto, né? A rejeição do homem em relação a Deus tem 4 etapas. Ela pode ser porque o conhecimento dele é suficiente, conhece Deus, mas nega Deus, sufoca o conhecimento que tem. Leia em Romanos 1:21. Pode ser pela rejeição consciente, rejeita a verdade e abraça a mentira. Em Romanos 1:21. Por que, Tanise? Por que? Como assim essa rejeição consciente? Nós vamos ver no próximo slide. O comportamento inconsequente também é uma rejeição do homem a Deus. Ele torna-se louco, não compreendendo a si mesmo ou mesmo o universo em que vive. Romanos 1:21, 22. E o último momento seria a idolatria irreverente. Aquilo que começou na mente veio para o coração e acaba desaguando na religião, a prática da religião dele, né? Então, Romanos 1:23. O pecado cometido no terreno religioso é castigado pelo pecado na esfera moral. Hoje, tratando de um assunto que está crescendo muito dentro das igrejas, é a questão que Deus é amor. Deus não faz a justiça dele. É que o inferno não existe. Então, nós estamos entrando num outro conceito dentro da própria religiosidade. Por quê? Começou na mente do homem, vai para o coração e vai desaguar dentro da igreja, tá? Continuando, como eu falei, qual é a razão dessa rejeição consciente? Tudo começa na mente do homem. O homem começa a pensar, ele tira Deus como referência do seu pensamento. Ele começa a criar suas hipóteses, filosofias, inventar algumas coisas, extrair de um livro, de um autor, de outra pessoa, e ele começa a se tornar o centro e a medida de todas as coisas. E se você olhar para o slide anterior, você vai ver que nem se fosse muitas vezes uma sequência daquelas 4 etapas de rejeição do homem. Que ele começa passando por uma, vai para a segunda, terceira ou quarta. Ou a pessoa passa por 2 etapas e assim por diante. Mas aonde está a ira de Deus nisso? O juízo de Deus. Então, o estado de degradação em que a sociedade se encontra já é uma retribuição divina,
uma manifestação temporal do seu juízo. Então eu coloquei várias coisas aí, dentre drogas, dentre o roubo, o hacker através da internet, a questão moralidade sexual, né, o homossexualismo, homem, o adúltero, né, o viciado em sexo, ou pela pornografia, o que quer que seja, a pessoa que se entrega ao vício, né, eu falei das drogas, temos a bebida também, você que adultera o imposto de renda, Jesus fala, dá a César o que é de César, não é nosso, o dinheiro não pode ser o seu bem mais valioso, né, ele não pode ser a sua idolatria do seu coração. Nós temos visto crianças aí já começando na idade de infância a imoralidade sexual, professores ensinando crianças como dançar funk, por exemplo, dentro de escolas, enfim. Aí nós temos as pessoas que rebatem a palavra de Deus, como essa, eu coloquei um exemplo, tem vários livros deles, da coleção Fábulas Bíblicas, né? Como nós estamos estudando o livro de Romanos, que foi escrito por Paulo, eu coloquei aí, Paulo, falso apóstolo mentiroso. Então, quando a gente vê, e eu coloquei uma imagem da pessoa amarrada a ela mesma, né? A vaidade dela, a soberba dela. Não dá para eu colocar tudo o que a gente pode ver de pecado dentro da nossa vida. Não é só a questão da pessoa que se afasta, nós vamos ver na definição para cada problema que muitas vezes nós nos encontramos em algum deles, tá? E o que faz, o que acontece em relação a esse juízo? Deus entregou a sociedade nisso do que ela está vivendo. Não sei vocês, meus irmãos, mas muitas vezes eu chego a ter ânsia de vômito devido à atitude de certas pessoas, de comportamentos, mesmo de pessoas cristãs que foram se afastando da palavra de Deus e mesmo da nossa sociedade, né? É difícil a gente querer ver muitas vezes uma imagem, por exemplo, como dessas crianças aí numa escola dançando funk. É degradante a gente tá vendo isso acontecendo, né? E a gente tem que perseverar em oração e pregar para os nossos filhos para que eles façam também diferença nesse mundo, né? As pessoas, além das pessoas à nossa volta, mas os nossos filhos serem não pedra de tropeços, mas também serem virtudes, serem pessoas que propaguem o bem nesse mundo mal. Certa vez, Billy Graham participou de um programa de televisão e diante de uma plateia ao vivo, anos atrás, com Phil Donahue. Phil pergunta para Billy Graham por que precisamos colocar pecado no coração de um bebezinho. Billy Graham respondeu, Phil, não foi eu quem disse isso, foi Deus quem falou. A Bíblia diz que todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Salmo 51, 5. E aí nós vamos compreender o sentido das palavras que são citadas nessa passagem de Romanos. Cada palavra daria uma pregação, né? Poderíamos estudar profundamente cada uma delas, até em relação ao nosso próprio comportamento. Mas não é esse o objetivo da lição, então eu trouxe a palavra e o significado para vocês. Pessoas cheias de injustiça, ela rouba tanto os homens como a Deus de seus direitos. Cheios de malícia, pessoa má e que procura arrastar os outros para a sua maldade. Cheios de avareza, amor insaciável às possessões e aos prazeres ilícitos. Cheios de maldade, vício essencial que inclui todos os outros e de qual todos os outros procedem. Possuídos de inveja,
terrível sentimento de sentir-se desconfortável com o sucesso dos outros, não só desejando que lhes pertencem, mas também alegrando-se com suas tragédias. Muitas vezes nem precisam desejar, mas só a raiva, o desconforto que gera de ver o sucesso do outro já é a inveja. Homicídio, intenção ou atitude de ferir o outro para tirar-lhe a vida, ou aquele que odeia a seu irmão. Contenda, pessoa dominada pela inveja e por isso se torna facciosa. É um movimento contra. E briguenta, dolo, pessoa que falsifica ou adultera algo para tirar vantagem, método clandestino ou torturoso. Malignidade, pessoa que vê sempre as coisas pelo lado mais sombrio. Difamadores, pessoa que murmura suas histórias maliciosas de ouvido a ouvido. Caluniadores, pessoas que proclamam publicamente suas desonras a alguém ou a uma instituição, a uma igreja, a uma escola, a qualquer outro tipo de coisa, etc. Aborrecidos de Deus, de bom grado, eliminaria Deus se pudesse, pois para ele o mundo sem Deus lhe abriria o caminho para o pecado. Insolentes, pessoa soberba, sadicamente cruel, que encontra prazer em prejudicar o próximo. Soberbos, despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. É o ponto culminante de todos os pecados. Presunçosos, pessoa que pensa de si mesma além do que convém, e exalta a si mesma acima da média. Inventores de males, pessoas que procuram novas emoções em alguma forma diferente de transgressão, novas formas de pecar. Desobedientes aos pais, filhos rebeldes, desrespeitosos. Insensatos, homem que é incapaz de aprender as lições da experiência e se recusa a usar a mente e o cérebro. Vive na ignorância. Pérfidos, pessoa que é desonesta e que não se pode confiar. Sem afeição natural, prática abusiva de abortos e os crimes familiares apontam para este pecado. Desamor dos pais aos filhos e dos filhos para os seus filhos. Sem misericórdia, pessoa implacável, sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Observação: em sem afeição natural, nós temos o desamor dos pais aos filhos, dos filhos para os seus filhos e dos filhos para com os pais. Paulo vai descrever o estado de decadência da sociedade e ele faz duas afirmações importantes. Primeira, os homens pecam conscientemente. As pessoas agem sabendo que estão agindo errado. Elas sufocam a verdade, elas abafam a voz da consciência, apagam a luz vermelha do alarme, que vai avisar ela do que ela está pecando. Mas no íntimo, ela sabe que aquilo que ela está praticando é um ato de rebeldia contra Deus e passível de morte. O conhecimento do justo juízo de Deus não cria, porém, nenhum ódio contra o pecado e nem fomenta alguma disposição para essas pessoas se arrependerem do pecado. Ou seja, beleza, eu pequei, cometi, tá bom, vamos lá, não tenho ódio, não tenho arrependimento por aquilo que eu estou fazendo. Segundo ponto, os homens aplaudem os que praticam as mesmas coisas, Romanos 1:32b. O nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade é quando ela não apenas pratica o mal, mas também incentiva e o aplaude.
Esse é o clímax da perversidade. Os que aplaudem e encorajam tais ações contribuem deliberadamente para o estabelecimento de opinião pública favorável ao vício e, com isso, promove a corrupção de multidão inumerável. É isso que vemos todos os dias na televisão e nos outros meios de comunicação. E vou falar mais. Meio de comunicação, internet, likes, né, para aquilo que você está aplaudindo, o que a pessoa pensa, como ela reage, como ela se comporta dentro de um Facebook, dentro do Instagram, dentro de onde quer que seja. Vamos para as perguntas. O que você quer? Já se perguntou isso para você mesmo? O que você quer para sua vida, para dentro da sua igreja? Um púlpito ou um conselho que massageie o ego dos pecadores? E isso é para todos os membros, inclusive líderes dentro da nossa igreja. Igrejas que se tornam divãs marcadas da psicologia de autoajuda? As teorias do positivismo, vamos lá pessoal, passou, agora vamos, aprendeu com isso. E o arrependimento? Quando impedimos a ação de um pastor para pastorear sua igreja, nós perdemos a consciência do estado de rebeldia contra Deus em que o homem se encontra. Você tem impedido o seu pastor de pastorear a sua igreja? Quando a liderança perde o fervor missionário e passa a pregar apenas em simpatia com a igreja, sem tocar no âmago do problema humano, ela está permitindo o pecado. Pergunta: você ama mais a alguém do que você mesmo? O moderno sábio adora-se a si mesmo. Eu sou, eu venho, sou da família, minha profissão, sou doutor em tal assunto. Soberba? Você se recusa a render culto a Deus e não sente prazer em prestar-lhe obediência? Cuidado! Você pode estar se tornando, se já não se tornou, autor de teorias e crenças errôneas tão populares quanto vazias e absurdas. Vocês estão vendo que o tempo todo na recusa é o eu que prevalece? Do hedonismo? É mais fácil eu achar que eu sempre estou certo do que eu ver uma situação e pedir perdão por aquilo que eu fiz, que eu cometi com alguma pessoa? Se do mundo é difícil a gente escutar perdão, igreja tem se colocado na mesma postura. Você tem se afastado e se rebelado da sua referência em Deus? Você já não sabe mais quem você é. Você nega toda a verdade, questiona se Deus existe e questiona a tua própria existência, da onde eu vim, para onde eu vou, seu propósito. A verdade desapareceu como um todo. O que resta para você é um conjunto de opiniões, os deuses que podem estar baseados em sexo, dinheiro, profissão, classe social, nome, que seja. Prazeres pessoais. Cuidado. Nós adoramos aquela criatura que melhor conhecemos, nós mesmos. Quem é o seu maior inimigo? Olha no espelho, você vai descobrir. Deus entregou todos aqueles homens que abandonaram o autor da natureza a não guardar a ordem da natureza. Quer ver como? Mulher que sempre foram guardiãs da moralidade, hoje se tornam lésbicas. Se entregam para as paixões desprezíveis, como o lesbianismo, se entregam para algumas manifestações feministas, não feminilidade, contrárias à palavra de Deus.
Homens que perderam sua identidade, ameaçando o fruto da continuidade humana de ter filhos. 7 características descrevem o homossexualismo: imundícia, desonra ao corpo, paixão infame, antinaturalidade, contrariedade à natureza, obsceno e erro. Finalizando, pessoas são o que pensam, com uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. A prática se segue. A decadência moral atinge todos os relacionamentos, com você, com Deus, com o próximo e com a sua família. Porque muitas vezes falar com o próximo dá a entender que é só a amizade. Não, dentro da sua casa com a sua família. Você se encontra em algum desses estados citados acima? Finalizando, últimas perguntas. Você, como cristão que é, como tem tocado a vida das pessoas? As pessoas tocam a gente ou com amor, ou com alegria, ou com desprezo, ou com ira. Então, minha pergunta para vocês é: seu comportamento toca no coração das pessoas com ira, com discussões, com exposição, com desrespeito, com a sua soberba, com suas calúnias, com malignidade, como difamador, com malícia, maldade, inveja, ciúmes, com indiferença? Qual o seu papel na vida delas? Como que elas te veem? O que você representa na sociedade? Como você é visto pelos outros, pelo seu testemunho? Quem está longe, é mais fácil a gente usar uma carapaça. Mas para quem convive perto, meu irmão, para quem está lá na igreja, sentando no banco do seu lado todos os dias, embora a gente está em quarentena agora, como as pessoas te enxergam? Quero finalizar a aula para você aonde começa o nosso pecado. Na soberba. Interpretando? Na vaidade. Vaidade, vaidade, tudo vaidade. Nós amamos ser massageados no nosso ego. Então eu deixo um pedacinho de um filme aí para vocês. What are you doing, baby? You okay? I am now. All rise. The Honorable Judge Dawson D. presiding. Please be seated. You're still under oath, young lady. You're a witness, Mr. Lomax. Mr. Lomax? Your Honor, I'm terribly sorry, but I can no longer represent my client. I need to be replaced as counsel. Order. 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 I adjourn this court. Mr. Lomax, this is outrageous. Are you aware of the consequences of this action? I am, sir. I want to see both attorneys in my chambers immediately. I'm going to adjourn this trial until 9 a.m. tomorrow morning. I trusted you to defend me. You swore you would, Lomax. You'll burn for this. You just made the biggest mistake of your life. Baby, what are you doing? The right thing. I think the right thing. Oh, here they are. Are you going to be disbarred? I don't know. Hey, Kevin, how's it feel to lose your first case? No comment. Hey, come on. I ain't fair to talk to him all at once. 8 o'clock tomorrow morning, press conference, right? Gary ain't gonna talk to you now. 8 o'clock tomorrow morning. Neil? That's it. That's it. This story, this is the one, pal. This is the one you dream There about. is no story. Bullshit. A lawyer with a crisis of conscience? You gotta be kidding. It's huge. They're gonna disbar me, Larry. Right about that. Wait a second. Can they do that? Not when I get through with the story.
We gotta talk, Kevin. You gotta give me an exclusive. This is wire service. This is 60 minutes. This is a story that needs to be told. It's you. You're a star. Baby. Call me in the morning. You got it. First thing. Bye, Larry. Vanity. Definitely my favorite sin.